E aí, pessoal, questão de número 37 do capítulo 8 do Fundamentos de Física do Halliday, volume 1. Dando aqui continuidade, essa é a última questão do tópico de conservação da energia mecânica. E nós temos a seguinte questão. Na figura, um bloco de massa de 3,2 kg desliza para baixo. A partir do repouso, percorre uma distância d em um plano inclinado de ângulo de 30 graus e se choca com uma mola de constante elástica de 431 newtons por metro. Quando o bloco para momentaneamente, a mola fica comprimida 21 centímetros. Quais são a distância d e a distância entre o ponto do primeiro contato do bloco com a mola e o ponto onde a velocidade do bloco é máxima? Então, nós temos a situação em que o bloco desliza sobre o plano inclinado, percorrendo uma distância d, e impacta na mola, fazendo-a se comprimir 21 centímetros. Os dois itens da nossa questão, o A e o B, pedem a distância percorrida pelo bloco até a colisão com a mola e a distância entre o ponto do primeiro contato, né, que é o que a gente vai descobrir no item A, e entre o bloco e a mola, né, e o ponto onde a velocidade do bloco é máxima. Então, isso significa que, ao colidir com o bloco, a nossa caixa ainda está acelerando. Então, ela ainda vai ganhar velocidade até chegar a um ponto onde a força elástica vai atuar no sentido contrário e começar a frear esse bloco. Então, ele quer saber qual é a distância percorrida, isso na letra B, entre o ponto de contato do bloco com a mola e a posição em que ele atinge a velocidade máxima. E na letra A, ele quer esse deslocamento percorrido pela caixa antes de entrar em contato com o próprio bloco. Então, vamos para o nosso item A e calcular essa distância percorrida antes dele colidir com a mola. Então, nós temos o seguinte caso aqui. Primeiro vamos analisar a seguinte questão aqui e atribuindo essa equação aqui antes, pois vamos analisar a questão como um todo. Então, nós temos aqui a nossa energia potencial elástica, que é dada por um meio de kx², e a gente vai calcular a energia potencial elástica acumulada nessa mola quando esta foi comprimida 21 centímetros após ser impactada pelo nosso bloco. Isso vai nos ajudar a resolver esse problema. Substituindo os valores que foram atribuídos às grandezas que estão envolvidas nessa equação, nós temos a constante elástica, 431 newtons por metro, e o comprimento de deformidade da mola, 21 centímetros, ou nesse caso aqui, 0,21 metros, isso é elevado ao quadrado. Então, nós temos que a energia potencial elástica acumulada na mola é de 9,5 joules, já que esses 21 centímetros deslocado, nós sabemos que a posição da nossa caixa, a velocidade da nossa caixa é nula, né, que ela para nessa posição. E aí a mola, obviamente, né, pelo que a gente entende do movimento elástico, a força exercida no sentido contrário vai ser suficiente para empurrar a caixa de volta, né, pelo princípio lá do movimento elástico. Como a gente vai usar a equação da conservação da energia mecânica, e nós temos a energia potencial gravitacional envolvida, e nós sabemos que ela atua, né, na verdade, a gente calcula ela usando o deslocamento vertical, e a gente quer aqui o deslocamento oblíquo, né, que é o que tem um ângulo de 30 graus com a horizontal, nós vamos fazer como fizemos com todas as demais questões anteriores que envolveram esse problema com uma mola, um bloco se movendo no plano inclinado, que é usar a trigonometria para a gente relacionar o deslocamento percorrido pela caixa sobre o plano inclinado e o deslocamento vertical do nosso eixo Y, para o qual a gente necessita saber para calcular a variação da energia potencial gravitacional. Então, nós temos o seguinte. Se traçarmos uma linha ali na ponta da caixa,
né? Ela vai coincidir com a parte inferior do nosso eixo Y aqui que apareceu na nossa imagem. E vamos supor que a caixa se deslocou daquela posição ali lá do ponto do nosso plano inclinado, né? Que ele continua mais para cima, se você imaginar, né? Porque aqui, se eu for colocar uma imagem toda completa, né, aí não vai sobrar espaço para colocar as contas. Então, nós temos esse y, que é o deslocamento vertical da nossa caixa, do ponto em que ela partiu do repouso até o ponto em que ela para momentaneamente devido à ação da força elástica, né, depois de ela ter comprimido a mola 21 centímetros. Por semelhança de triângulos, nós podemos desenhar um triângulo que liga os pontos do movimento dessa caixa, sendo que o seu deslocamento no plano inclinado representa a hipotenusa desse triângulo. O ângulo θ é o mesmo, 30 graus, e nós temos aqui o cateto oposto como sendo o deslocamento vertical. A hipotenusa vai ser o deslocamento D, ao qual a gente quer descobrir, que é o que a questão pede, mais um deslocamento X, que é a compressão da mola, né? Esse D é o comprimento que a caixa se deslocou até colidir com a mola, e esse X é o tanto que a mola deformou-se após o contato, né? Após o impacto, né? Que a gente sabe que é os nossos 21 centímetros ou 0,21 metros. Por trigonometria, a gente resolve isso aqui, né? Cateto oposto e hipotenusa. Então, nós sabemos que é o seno. Então, isso aqui vai ser dado pelo seno de θ desse ângulo, que é igual ao cateto oposto, o nosso y, sobre a hipotenusa, que é o deslocamento d que a gente quer, mais o tanto que a mola se deformou, x. E aí, o que a gente faz? Isola, né, a variável que é de nosso interesse. Isolando ela, então, nós temos que o nosso deslocamento vertical é dado por x mais d, que multiplica seno de θ. Chegando a esse entendimento, nós podemos usar ou executar a nossa equação da conservação da energia mecânica para essa situação. Então, analisando essa situação, a gente tem o seguinte: o nosso bloco partiu do repouso, então a nossa energia cinética inicial é nula, pois a velocidade é zero. E ele vai terminar seu movimento, após ter comprimido a nossa mola 21 centímetros, também em repouso, né, momentaneamente. Então, a energia cinética final, ao comprimir a mola 21 centímetros, também é zero, porque a sua velocidade final também é nula. Isso significa que os termos que vão sobrar é a energia potencial final e a energia potencial inicial. O que significa que a energia potencial inicial foi totalmente transferida para a energia potencial final. E quem é a nossa energia potencial inicial? É a energia potencial gravitacional, que a gente vai considerar como nível dela, né, para facilitar a nossa vida, porque vai haver menos termos, né, mas no final o resultado vai dar o mesmo. A gente vai usar como sendo zero a posição em que a caixa colide com a nossa mola. Então, ali ela se anula. Isso significa que nessa parte, a energia potencial gravitacional é nula e quem começa a atuar agora é a energia potencial elástica, pois ela que está sendo comprimida, vai surgir uma força elástica e essa força elástica está associada à energia potencial elástica. Por que isso acontece? Porque a caixa ela está adquirindo energia cinética, perdendo energia potencial. Perdendo não, né? A energia potencial gravitacional está sendo transferida para a energia cinética da caixa. Quando ela colide com a mola, essa energia cinética ela vai diminuindo. Por quê? Ela vai descendo e comprimindo a mola, então a mola vai exercer força sobre a caixa, freando. Em outras palavras, né? Essa energia cinética está sendo transferida para a energia potencial elástica da mola. Então a caixa perde velocidade, perdendo energia cinética, e a mola é comprimida
adquirindo uma maior força elástica, acumulando maior energia potencial elástica, que vai ser liberada quando a caixa chegar no repouso, né, momentaneamente, e aí a mola vai empurrá-la de volta, transferindo toda essa energia potencial elástica de volta para a caixa, fazendo-a subir, né, que seria a continuidade dessa situação aqui posta pela questão. Mas a gente quer até esse ponto aí onde ela para momentaneamente. Então, a energia potencial gravitacional vai ser igual à energia potencial elástica. E a nossa energia potencial gravitacional é dada por mgy. A nossa energia potencial elástica é 1 meio de kx quadrado, mas a gente não precisa colocar, pois a gente já sabe qual é o valor dela ali, 9,5 joules, a gente já calculou antes. E esse nosso y é quem? X mais d seno de θ. Então, substitui. Então, nós temos ali a nossa grandeza de interesse, que é o nosso d. Então, basta agora a gente fazer as devidas manipulações algébricas para isolar a nossa grandeza de deslocamento, substituir os valores e resolver essa questão. Então, nós temos que d depende do quociente entre a energia potencial elástica e o peso da caixa vezes o seno de θ, menos o quanto que a mola se deformou, que é o nosso x. Então, nós temos U sobre mg seno θ menos x. Substitui os valores que nós temos todas essas informações. Então, a nossa energia potencial elástica, 9,5 joules, sobre a massa da caixa, 3,2 kg. A aceleração da gravidade, que nós estamos na Terra, a maioria das situações aqui é na Terra, então a aceleração 9,8 metros por segundo ao quadrado, seno do ângulo do plano inclinado, 30 graus, menos o quanto que a mola se deformou, 21 centímetros, ou 0,21 metros. Resolvendo essa expressão, nós temos que a caixa ela deslocou-se nesse plano inclinado 0,396 metros, ou 39,6 centímetros. Ou se você quiser arredondar, né, para deixar mais bonitinho, 40 centímetros. Agora vamos para a letra B, que ele pede a distância entre esse ponto em que a caixa colide com a mola e o ponto em que a caixa atinge a velocidade máxima nesse deslocamento. Para isso, vamos pegar aqui um desenho esquemático aqui do momento em que a caixa colide com o nosso bloco. Na verdade, no momento em que a caixa colide com o nosso bloco e começa a comprimir a mola. Né? Não fiz esqueminha da caixa comprimindo a mola. Mas veja só o que atua aqui sobre a caixa. Ela está deslizando por conta da força-peso. A força gravitacional está atraindo a caixa em direção ao centro da Terra e ela desliza. Aqui nós temos que considerar também que o bloco está se deslizando sem atrito, pois nossa questão não fala nada sobre atrito. Então temos que considerar que o atrito aqui ele é desprezível ou inexistente. Então nós temos a força-peso atuando sobre a caixa, nós temos a força elástica atuando sobre a caixa, porque conforme ela vai comprimindo a mola vai exercendo força elástica. Nós temos então que, como a força-peso é na vertical e nós estamos no plano inclinado de 30 graus, nós vamos ter a componente x da força-peso e a componente y da força-peso. Porém, como o movimento do bloco é apenas nesse plano inclinado, a nossa componente y não vai ser de interesse. Eu coloquei aqui x, ó, ou y, ó, mas é x aqui, tá, minha gente? É x. Aqui é x. Então, isso significa que a força resultante que atua sobre esse bloco é a força elástica menos a força-peso. E veja que é a força-peso que faz com que o bloco acelere. A componente x, mais especificamente, né? Pois o movimento só está atuando nesse sentido, né? Sobre o plano inclinado, e a gente organizou aqui os nossos eixos x e y de modo a estar paralelo com esse eixo de movimento. Lembre que quando se há uma força resultante envolvida, o bloco acelera. Então, você tem um aumento de velocidade. Quando é que a velocidade para de crescer? Né? Ou seja, quando ela chega no seu valor máximo.
quando quando a força que atua sobre esse bloco é nula. Porque se a velocidade é constante, a força resultante ela é nula. Então, isso significa que o bloco vai atingir sua velocidade máxima após ter colidido com a mola, quando a força resultante entre as forças que atuam sobre o bloco forem nulas. E isso acontece quando a força elástica for igual à componente x da força peso. E a nossa componente x da força peso é o cateto adjacente ao ângulo, que é, então, portanto, o módulo da força peso vezes o cosseno de θ. Então, é nessa situação momentânea em que nós temos uma aceleração nula, então, portanto, a caixa atinge sua velocidade máxima porque os módulos das forças que atuam, opostas atuam sobre a caixa, são iguais. Lembre-se que a força elástica é tão grande quanto o quanto ela está sendo deformada. Então, existe uma deformidade X da mola, em que nessa posição de deformidade, a força elástica da mola é igual à componente X da força peso que está atuando sobre a caixa. Nesse pequeno infinitesimal intervalo de tempo, essas forças se igualam, a resultante é nula e a velocidade da caixa para de aumentar. E aí, quando ela mais comprime, maior vai ser a força elástica. E aí, essa força fica sendo maior que a componente y, a caixa começa a frear. E aí, a partir desse instante, a velocidade começa a diminuir. Então, é nesse instante aqui em que a velocidade da caixa é máxima, quando a força elástica é igual à componente x da força peso. Continuando, a força elástica, Kx, né, dada por Kx, a força peso é dada por mg. Então, quando a gente descobrir esse Kx, né, a gente vai descobrir qual é a posição de deformidade da nossa mola. Então, o que nós temos que fazer? Isolar o nosso x. Isolando, ele vai depender aí do quociente entre a força peso, cosseno de θ, sobre a constante elástica. Substitui os valores nas nossas grandezas. Nós conhecemos todos eles. Então, nós temos a massa do bloco, 3,2 kg, a aceleração da gravidade, 9,8 metros por segundo ao quadrado, cosseno de 60. Aí, opa, né, esqueci de lembrar vocês. Por que cosseno de 60, né? Porque quando a gente vai fazer aqui a análise dos eixos, né, para os ângulos, e como o nosso interesse é na componente x da força, então, quando a gente faz a análise do plano inclinado, o ângulo de 30 graus é em relação à componente y. Então, para completar os 90 graus, né, falta quanto? 60. Então, o nosso ângulo aqui com a componente x é 60 graus, por isso que eu usei. Tá? Se não ficou tão bem explicado, né, pode deixar aí nos comentários. Então, a gente usa 60 graus. Por quê? Porque quando a gente faz a análise dos movimentos dos eixos, como eu fiz em várias outras questões, aí aqui eu optei por não fazer, porque quem acompanha já deve estar ligeiro nessa análise. Então, quando a gente faz a análise do plano inclinado e relaciona os eixos, né, por semelhanças de triângulos, a componente y é que está com um ângulo de 30 graus em relação à força-peso. Então, se a y está a 30 graus, a x está a 60 para completar os 90, né? Que lembre-se, as duas componentes são linearmente independentes, né? Elas formam um ângulo de 90 graus entre elas. E como o nosso interesse aqui é a componente x, já que o movimento está sendo nesse, aí cosseno de 60. O nosso K, 431 N por metro. Resolvendo, nós temos que o deslocamento da caixa em relação ao ponto em que ela colidiu com a mola é de 0,0364 metros, ou 3,64 centímetros, né? Ou, se quiser mais arredondar, 4 centímetros, que é o quanto que a mola se deformou nessa situação. Então, isso significa que o seguinte, quando a mola, depois de ter se deslocado 39,6 centímetros, ou perdão, quando a caixa,
após ter se deslocado 39,6 centímetros, colide com a mola, que é depois que ela se desloca essa distância, ela colide com a mola. Ela comprime a mola, ainda ganhando velocidade, e quando a mola é comprimida quase 4 centímetros, é quando a caixa atinge a sua velocidade máxima, porque a partir daí a força elástica é forte o suficiente para começar a frear a caixa. E aí, depois de 21 centímetros de compressão, a caixa para momentaneamente. Muito bem, pessoal, é isso aí que eu tenho trago para sobre essa questão, né? Foi extensa, né? Essas questões de 3 estrelas, elas geralmente são muito extensas, deu mais de 20 minutos. Então, vou ser sucinto e rápido, né? Se você gostou, se inscreva, curta, compartilhe, comente, dúvida, críticas e sugestões aí na caixa de comentários. E até a próxima questão.